Olá, sejam todos muito bem-vindos à estreia do programa Scripta Veritas. Sou Alfredo Vuns e é com grande alegria que damos início a esse espaço de conversa, reflexão e verdade. Um programa feito para dar voz às escritoras em meio aos desafios do nosso tempo. Hoje começamos com um convidado muito especial. Ao longo desta edição, nós queremos ouvir, partilhar e construir juntos uma humilde mensagem para a sua edificação. Lembre-se que estamos nas páginas da Ecoarson. Você pode encontrar-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você pode participar também deixando as suas perguntas, o seu comentário nas nossas páginas. Fique conosco, este é o Scripta Veritas, porque a escritura é a verdade. Estou feliz por estar aqui ao teu lado. Prazer é todo nosso em receber-te em nossa casa, que agora também é sua. Obrigado, obrigado. Olha, me sinto honrado porque sou praticamente o primeiro convidado deste magnífico canal. Queria parabenizar-vos por esse canal e pelo tema também de hoje, que é um tema muito interessante. Então, estou feliz por estar aqui e temos certeza que Deus vai falar, não é? Para nós vamos aprender hoje um pouco sobre as Escrituras. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Poderia, por favor, apresentar-se aos nossos internautas, dizer quem é o Domingos, de onde Domingos vem? Bem, eu sou Domingos Luciano Cambundo, eu sou um crente no Senhor, sou cristão, eu faço parte da Igreja Metodista Unida, nome Bispo de Carvalho, e neste momento estou como o presidente de evangelismo da igreja. Sim, dizer que o Domingos, nosso convidado, é alguém que já trabalhou há muito tempo na pasta de evangelista. Eu trabalho na comissão de evangelismo na igreja há um longo período de tempo e por essa razão mesmo é muito bem-vindo nesta nossa estreia e contamos muito com alguns subsídios que ele poderá dar em torno do tema que nos propusemos debater no dia de hoje. No programa de hoje nós queremos olhar e trazer uma reflexão bíblica para alguns adágios populares que nós temos no nosso seio, no meio cristão. Atualmente também sou membro da Igreja Metodista, por exemplo, e pensava que determinado slogan fosse simplesmente da minha igreja, fosse simplesmente da minha denominação. Mas tive contato com membros de outras organizações religiosas, né, cristãs por acaso, e que também confirmaram-me, até sugeriram-me, por exemplo, como o tema de hoje foi sugerido por um irmão, que fiquei surpreendido ao ouvir que também, de certa forma, é um slogan que eles têm na sua igreja. Né? Então, o tema que nós nos propusemos a olhar e refletir em torno do mesmo é um slogan que é muito conhecido por algumas pessoas, que quem canta, ora 3 vezes. Quem canta, ora 3 vezes. Então, a minha pergunta para o nosso convidado é a seguinte. Senhor Domingos, quem canta realmente ora 3 vezes? Bem, antes de responder aqui, queríamos trazer aqui uma nota introdutória sobre este tema muito interessante, dizendo que, só para contar rapidamente uma experiência, nós, quando jovem na igreja, Certo. nós temos uma canção que exatamente a letra era essa, não é? Quem canta, ora 3 vezes. Nós cantávamos muito bem com alegria, mas depois de um tempo fomos ganhando maturidade espiritual, não é se assim posso dizer, vimos que e ficamos a fazer análise de algumas letras musicais, não é? da igreja, de hinos da igreja, e uma das letras que caiu no nosso radar, né? Aqui abre aspas, radar de pesquisa, de análise, Certo. é a mesma essa, quem canta, ora 3 vezes. Então, pronto, nós ficamos aqui a analisar e a ver, portanto, achamos que não há respaldo bíblico. Não há base bíblica em que nós podemos afirmar, podemos nos basear quem canta ora 3 vezes. Então, assim aqui, primeiramente, não é? Então vamos explicar. Mas antes vamos procurar desenvolver esse não, né?
Domingos vem logo já se de forma imediata dizendo que não. Mas se não, de onde é que possivelmente tenha vindo esse adágio popular, ou esse adágio que se encontra no nosso seio? Por que razão disseminou-se praticamente no seio da igreja do Nosso Senhor que quem canta ora 3 vezes? Ok, boa pergunta. Realmente, antes queria fazer aqui, dizer o seguinte: a oração e louvor ou canto para Deus sempre foram elementos que fizeram parte da igreja, do seio cristão, do povo de Deus, das pessoas que são verdadeiramente adoradores. No entanto, só que em função de algumas frases, algumas palavras de algum pessoal qualquer, alguns textos, algumas frases foram sendo desenvolvidos, viraram adágio popular e passamos a olhar como se fosse um texto bíblico. Então, qual é a origem? Qual é a origem, então, da expressão quem canta ora 3 vezes? Meu irmão Alfredo Vuns, é o seguinte, realmente a frase original não é quem canta ora 3 vezes. Né? A frase original é quem canta ora 2 vezes. Ela vem do latim, que bene cantare ora, bis orate, não é? Ou seja, quem canta ora 3 vezes. Normalmente os cantores falam quem canta reza 2 vezes. Okay. Então, o termo original, a frase original seria quem canta ora 2 vezes, não 3. Só que de lá para cá, então, foram começando, não é? Acrescentamos mais uma vez quem canta ora 3 vezes. Principalmente nós, atualmente, jovens, dizem quem canta ora 3 vezes. Atribui-se essa frase ao Santo Agostinho, um dos pais da igreja. Pensa-se que é o Santo Agostinho que disse, não é, esta frase, mas na verdade, segundo alguma pesquisa, não. Não é o Santo Agostinho quem disse isso. Na verdade, nós podemos também ter um ponto de referência no Catecismo da Igreja Católica, 1156, que fala muito sobre cantar, louvar. Então, muitos baseiam-se aí. Então, dizem quem canta, ora 2 ou reza 3 vezes. Então, esse termo virou, no entanto, como um adágio popular que o objetivo é mostrar que, por intermédio do canto, podemos adorar Deus. Não é? A ideia básica da frase é essa, mas é uma frase que não foi o Santo Agostinho. Aliás, no mundo teológico, entre os teólogos, dizem que quando tu não sabes a fonte, não é, da frase ou do texto, diz que veio do Santo Agostinho ou de Santo Tomás de Aquino. Então, é uma piada assim. É a banheira onde cabe tudo. Exatamente. No fundo, né, tem um pouco de verdade nisso. 90% dos textos, das frases, na verdade, vêm dessas fontes. Mas a frase, quem canta ora 3 vezes, na verdade, não vem dessas fontes. Não é dessas fontes. Certo. Creio também, por ser algo já... Uma frase que se usa há algum tempo, é difícil alguém rastrear com efetividade quem é a primeira pessoa a dizer essa frase, quem é a primeira pessoa a usar essa frase. Porque eu pelo menos pude ver e até pensei que possivelmente tenha sido uma frase que nós usamos para cristianizar a frase de Don Quixote. Don Quixote dizia que quem canta, os seus males se espantam. É uma frase de Don Quixote. Eu pensei que a versão gospel de quem canta, os seus males se espantam, fosse que quem canta ora 3 vezes. Mas dificilmente nós poderemos rastrear, fazer um raio-x da origem desta mesma frase. Creio eu que existem algumas pessoas que, na sua experiência pessoal, puderam também vivenciar, né, fruto dos benefícios terapêuticos que vêm da música, por exemplo. Exato. Porque a música não é algo que está simplesmente ligado à fé cristã. Sim. Ou à fé, porque todos os outros povos de uma outra forma cantam. E em África, principalmente, quando nós temos, por exemplo, uma aflição pessoal, seja um óbito, seja uma doença, exato, seja situações de várias ordens, nós tendemos a acalmar os nossos ânimos, acalmar o nosso espírito por meio de canto.
Então acaba por ter um efeito terapêutico a música, de certa forma. Sim, dizem que a música Sim, é uma terapia. É uma terapia, né? na verdade. E também algumas pessoas, não queremos aqui dizer que não seja verdade, creio que algumas pessoas, por meio de louvarem a Deus, em meio a determinada aflição, vivenciaram um livramento, vivenciaram uma cura, vivenciaram uma solução divina, uma intervenção divina em meio à sua vida. Mas, como Domingos disse muito bem, nós não devemos nos basear na experiência para definir uma determinada doutrina. Com certeza. Quando nós dissemos logo que quem canta ora 3 vezes, nós estamos a criar de certa forma, né, alguma doutrina. E creio que o perigo, a razão que nos levou a falarmos sobre isso é praticamente isto, né? A palavra nos ensina em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é devidamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E esse é um dos textos pilares no qual nós, protestantes, dizemos sola escritura. Certamente. Quando dizemos sola escritura, queremos dizer com isso que aqui toda nossa que a escritura deve ser a única fonte de fé e doutrina e prática, praticamente. Nós queremos dizer isso. Então, por essa razão que nós precisamos olhar para esta frase e inquirir e ver se efetivamente ela tem fundamentos bíblicos ou não. Isso. E aqui quero dar espaço ao meu convidado para que possa então dar continuidade aos seus argumentos. Por que razão dizes que esta frase não tem fundamento nas escrituras? Uma das regras douradas da teologia reformada diz que a Bíblia por si só se explica. Eu quando olho para a Bíblia, quando vou lendo Bíblia, eu não encontro uma frase, um texto para me inspirar e fazer tal afirmação de que canta ora 3 vezes. Mas quando olho na Bíblia, eu vejo que a oração, cantar e louvor são coisas distintas. Nós podemos agora aqui abrir o livro de Tiago, Tiago 5,17. Tiago 5,17 é um texto muito conhecido por todos nós e vamos ler aqui para poder ser um testemunho da palavra do Senhor. Tiago 5,17 diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvor. Vou repetir. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvor. Então, esse texto do pastor Tiago, né, diz que vem colocar aquelas expressões importantes para nós conseguir perceber bem o tema de hoje. Fala da oração, fala do canto e fala do louvor. Entanto, nem todo mundo que canta louva, nem todo mundo que louva canta, então a oração, louvor e o canto são coisas distintas. Então, o pastor Tiago traz aqui essas 3 palavras, oração, canto e louvor. É o que explico. Nós temos que perceber que a oração, aprendemos de tenra idade, não é? A oração é falar com Deus. Não é? A oração é falar com Deus. A oração, hoje temos dito, a oração é o encontro entre a terra e o céu. A oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Então, esta oração, essa definição da oração, podemos ter outras definições, mas a definições basilares é exatamente isso que eu aqui acabei de fazer. Agora, o canto é a forma de reproduzir som, não é? Utilizando a voz. Sim. Não necessariamente devo louvar a Deus, ou estarei a louvar a Deus. Então, canto, pronto, eu posso cantar algo que não tem a ver com louvar a Deus, ou dirigir a Deus. Agora, louvor é elogiar a Deus. Louvor é homenagear a Deus. Louvor é uma expressão de homenagem a Deus. Por que eu vou homenagear a Deus? Pelo um feito que Ele fez em minha vida. Então, não fica difícil encaixar a ideia de que quem canta ora 3 vezes em função dos conceitos que nós acabamos aqui de dizer das 3 palavras. Oração, louvor e canto. Logo, então, eu posso aqui dizer, em função do texto de Tiago, está alguém aflito? Ore, está a dizer, se alguém estiver aflito, alguém estiver passando uma dificuldade, ore a Deus, entrega na mão de Deus essa pessoa. Mas se alguém estiver contente, cante louvor. Nós, quando estamos felizes, nós cantamos. Nós, quando Deus nos dá uma bênção, nós conseguimos um feito, nós louvamos a Deus cantando. Né? Quando é que eu canto louvando a Deus? Né? Ou quando que eu louvo cantando? Quando coloco na letra da canção
a homenagem a Deus, o agradecer a Deus, não é? Certo. Então, exatamente isto. Por isso que é difícil eu encontrar um texto que me leva a afirmar que quem canta ora 3 vezes. Certo. A minha preocupação, particularmente com esta frase, com esse adágio, advém do facto de nós estamos a falar de meios da graça, né? E quando nós falamos em meios da graça, a levantar um pouquinho o microfone. Certo. Ok, eu acho que assim está. Estamos aqui com a nossa equipe técnica. Ok. Obrigado. Quando nós falamos dos meios da graça, estamos a nos referir a meios que nós cristãos podemos utilizar, que geralmente o Senhor usa, Deus usa para transmitir-nos bênçãos, para a nossa edificação. E quando nós falamos em meio da graça, existem vários. Nós temos a palavra, nós temos a oração, nós temos a meditação, nós temos o jejum, Sim. temos o louvor. Então, isso é o que os teólogos chamam de meios da graça. E quando nós estamos a falar em quem canta ora 3 vezes, nós estamos a conduzir, nós estamos a criar uma frase na qual está a quer delimitar ou quer classificar em ordem de importância Dos meios da graça. os meios da graça. Então, quando nós falamos agora em meio da graça, será que existe algum meio da graça que seja mais importante em relação a outro? O que é que o nosso convidado tem a dizer a respeito disso? Muito sinceramente, eu não acho assim que é um meio da graça mais importante ou que se sobrepõe ao outro, não é? Embora que vejamos na Bíblia, sempre a Bíblia realça muito a questão da oração. Se nós olharmos para o livro de Atos 2:42, vamos ver que aí está escrito que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é? Havia comunhão, havia o partir do pão e também na oração, não é? Então, há sempre uma ênfase na oração, como sendo um dos elementos da graça muito importante. Todavia, não acho que realmente seja o principal, ou seja, está acima de outros meios da graça. Aqui o meu irmão Fred citou muitos meios da graça. Então, todos os meios da graça são necessários para nos aproximarmos a Deus, não é? Todos os meios da graça são importantes, são indispensáveis. Não acho que a oração ou outro meio da graça seria mais importante em relação ao outro. Embora aqui, acabei de dizer que a oração é muito enfatizado. Não é? É muito enfatizado na Bíblia, quase todos os textos da Bíblia falam muito sobre a oração e dificilmente fala-se de canto assim, não é? Mas quase todos os textos nós vimos aqui a questão da oração. A oração é muito importante, mas todavia não é o principal, não é? Ou sobrepõe outros elementos da graça. Não acredito. Eu penso que de alguma forma existe assim a determinada ordem, porque se nós olharmos para aquilo que são os meios da graça e as escrituras, nós temos, por exemplo, o jejum, nós temos, por exemplo, o caso do jejum. Né? É o meio da graça que é importante. Nós vemos Jesus, quando foi questionado pelos fariseus, porque é que os discípulos de João jejuavam, mas os seus discípulos não jejuavam. Exato. Né? Jesus disse para os fariseus que, enquanto estão com o noivo, não podem jejuar. Mas virá o dia em que lhes será retirado os noivos, o noivo nesse caso, nesse dia sim poderão jejuar. Este é só um exemplo. Outro exemplo que nós podemos encontrar é os apóstolos, depois de se aperceberem que as viúvas, determinado grupo de viúva, isso em Atos, não recebiam a devida atenção em comparação às outras, e disseram que não é bom que nós deixemos a obra do Senhor para servir à mesa. Nós vamos nos dedicar à oração e à palavra, certo? E posteriormente escolheram Estevão para se dedicar efetivamente com esse trabalho. Esse e mais textos que podemos, né, não me ocorrem em mente agora, nas escrituras, demonstram que de alguma forma existem meios da graça que sejam muito mais relevantes, fundamentais, importantes, têm certo peso em relação a outros, né? E as escrituras e a oração, ou seja, o conhecimento das escrituras e a oração acabam por ter muito mais peso em relação a outros meios da graça, né?
Dizia já, tem uma história que se conta, que certa vez chegaram a um pastor, se não estou em erro, a W. Tozer. Lhe perguntaram se a oração era mais importante em relação à palavra. Ok. E ele perguntou para o membro que havia lhe feito essa questão qual era a asa mais importante para uma ave, por exemplo. Será que a ave é a asa esquerda ou a asa direita? Boa, boa. Então, quer dizer que tanto a oração quanto a palavra precisam caminhar juntos. Por que eu penso dessa forma? Porque se nós falarmos em canto e parto do princípio que quem diz que quem canta a ora 3 vezes está a se referir a louvar a Deus. Louvor, como o Domingos disse muito bem, louvor de adoração não é nada mais do que uma resposta que o cristão dá ao conhecimento de Deus. E nós primeiramente precisamos obter um conhecimento de Deus e fruto do conhecimento que nós tivermos desse mesmo Deus, aí sim nós iremos louvar e adorar verdadeiramente a Deus. Penso que daí também onde vem a adoração em espírito e em verdade. Okay. Está em João 4. Jesus, quando teve contato com a mulher samaritana e disse para aquela mulher, não, vocês adoram o que não conhecem. A hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Era devido ao facto dos samaritanos não terem um conhecimento verdadeiro naquilo que é as escrituras sagradas. Deus, sobre Deus, nesse caso. Né? Porque os samaritanos, devido isso poderemos abordar numa outra altura, isso fica para um outro programa sobre a adoração verdadeira. Vamos abrir aqui outros debates. Sim. Mas tem esse ponto, os samaritanos, de forma a resumir, os samaritanos não tinham toda a revelação de Deus, não tinham todo o conhecimento das escrituras, porque eles não tinham contato com o Antigo Testamento no seu todo. Tinham uma versão do Pentateuco, não tinham o contato com todas as escrituras. E não tinham conhecimento de que a salvação vem dos judeus, de certa forma. Então Jesus diz para eles que vocês adoram o que não conhecem porque não tinham a revelação plena daquela altura, do Antigo Testamento, neste caso. Então, não há como a pessoa adorar verdadeiramente, louvar em verdade sem conhecimento. Então, o conhecimento de alguma forma mostra que está acima de qualquer cântico que nós podemos entoar, porque todos os cânticos que pretendemos dar a Deus precisam estar alicerçados naquilo que é efetivamente as Escrituras. Mas, Alfredo, falou muito bem, eu em parte concordo exatamente, estamos aqui para debater, mas para poder apresentar o tema. Se formos a ver que a questão claro, ninguém vai louvar Deus sem realmente primeiro perceber que o que ele recebeu, o que ele tem, o que ele é, vem de tudo de Deus. Nós louvamos a Deus em função daquilo que nós conhecemos, claro. Então, mas sempre que nós vamos louvar a Deus, sempre que nós vamos engrandecer o nome de Deus, vamos cantar, no entanto, ou seja, sempre que nós vamos orar, ou muitas vezes que vamos orar, nós, antes até da oração, por vezes nós cantamos, nós louvamos, né? Louvamos, oferecemos louvor a Deus, porque reconhecemos que de fato Deus tudo vem dele. Tudo é por ele são todas as coisas. Então nós acreditamos que realmente Deus é quem nos abençoa. Mas eu entendo que, embora, não é, como eu disse no princípio, enfatiza-se muito a questão do ensino e oração, eu não vejo assim que seriam assim acima, não é? Não é? Acima de outros meios. Né? Aliás, tudo andam junto, tal como disse muito bem a experiência do avião, né? Se qual das asas seria o principal ou a mais importante. Eu acho que tanto o louvor a Deus, o canto para Deus, tanto a oração quanto o ensino são extremamente importantes. Eu repito, no livro de Atos fala muito sobre o ensino e oração. Sempre assim, se enfatiza-se muito o ensino e a oração. Tudo bem, até aí estamos certos, mas não no sentido de que são mais importantes. Não no sentido de que eles têm mais importância. Todavia, todos os meios da graça são importantes. Nós devemos gozar do meio da graça para nos aproximar a Deus como um cristão, como filhos, como alguém que entende, que compreende, no entanto, a soberania de Deus. Então, eu continuo ainda a dizer que não há um meio da graça superior a outro meio da graça. Certo. Também esse não é esse não é o ponto principal. Se calhar não vamos aqui. Não é o ponto principal. Mas por que ele trouxe isso à tona? Porque
Quando nós falamos em oração e louvor, estamos a nos referir ao que é chamado de meios da graça. E, mas existe alguma verdade, né? Como assim dizer, existe alguma... Eu procuro tentar olhar para quem usa essa frase com empatia, né? Eu olho com empatia em que perspectiva? Porque se olharmos para o livro de Salmos, o livro de Salmos também é um livro que é o hinário de Israel, vamos assim colocar. Sim, o nesses hinário termos. é um livro de É louvor. o hinário, é um hino de louvores. E aí nós vamos encontrar orações que eram feitas por meio de canto, e dependendo do estado da alma de cada um de nós, existem circunstâncias na vida em que até dobrarmos o joelho e orarmos não existe quase que forças para isso. E acabamos simplesmente por louvar a Deus na nossa caminhada, muitas vezes dependendo da pressão espiritual ou da dificuldade que nós tivermos a viver, podemos não conseguir orar, né? E acabamos simplesmente por louvar a Deus, simplesmente por cantar hinos que solicitam a intervenção divina em meio às dificuldades que nós tivermos a vivenciar. Mas o que nos fez trazer esse tema como um alerta, como uma reflexão, é também uma outra preocupação do outro lado, porque também já conseguimos conviver com algumas pessoas que acabam por menosprezar mesmo a oração, de certa forma. Exato. A desprezar mesmo aquilo que é buscar efetivamente uma vida espiritual mais firme, mais com maior convicção, porque está se dedicar simplesmente ao louvor, a cantar. Nós conseguimos ter contato também, né? Creio que na tua experiência pessoal já tiveste contato com pessoas que até não são cristãos, mas tem sempre um louvor na sua boca, tem sempre o hábito de cantar, e cantam muito bem, alguma música, e cantam muito bem em muitos casos, e para ele aquilo é suficiente. Muitas das vezes alicerçado também nessa doutrina, alicerçado nessa frase, que não posso não ter o hábito de louvar, de orar, neste caso, não posso não ter o hábito de meditar nas escrituras, mas quem canta, ora 3 vezes. E também, de alguma forma, vou já dar espaço para poder falar. Creio que acaba por permear um pouquinho na nossa liturgia, na nossa escritura, né? Acabamos por não chamar a igreja efetivamente para termos um momento de oração efetiva na igreja, um momento de quebrantamento, um momento no qual a igreja toda vai orar pelas situações um do outro, e acabamos por nos focar muito no louvor. Exato. Acabamos por nos focar muito no louvor. E particularmente somos ambos metodistas. Até que já criamos uma outra frase de que o metodista nasceu a cantar. Né? Acabamos por descolar um pouquinho daquilo que... Acabamos por ser cristãos desequilibrados, podemos assim dizer, né? Por nos focarmos muito em determinados aspectos da fé e menosprezarmos outros aspectos da fé, principalmente as escrituras que devem ser a base, o alicerce de qualquer outro meio da graça, podemos assim... Bem, irmão Vuns, e disse muito bem, algo curioso, eu estava conversando com alguém, disse-me que a base dele de pensar que quem canta ora 3 vezes e passar a cantar em vez de orar, seria aquela base, né, ouviu, né, ou leu que Daniel orava 3 vezes por dia, né? Então ele... manhã, tarde, noite, então ele disse, pai, não tenho muito tempo para poder orar de manhã e tarde, noite, vou só apenas cantar, já que, no entanto, não é quem canta ora 3 vezes, então eu achei engraçado. É assim, eu entendo, Vuns, que essa expressão, essa frase, esse ditado popular que vai se infiltrando como se fosse um princípio bíblico, eu entendo que muita gente, muitos pais, né, muitos mais velhos principalmente, e eu já ouvi muitos mais velhos dizendo isso, não, quem canta ora 3 vezes. Né? Por quê? Porque eles pensavam que, em função do tempo que têm, não tem tempo de parar, ficar num canto, no seu sítio, sentado ou ajoelhado, pronto, fazer oração. Basta apenas cantar uma frasinha do hino 10, né? Que vem o Espírito Divino, e estaria orando 3 vezes. Então, eu entendo também uma questão de preguiça, não é? Disse muito bem, de desvalorização daquilo que é oração. E também falta de conhecimento.
Porque onde não há conhecimento, o povo perece. Nós estamos a deixar de orar e estamos a perecer. Porque na verdade nós aprendemos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então nós estamos a ser preguiçosos de orar. Porque um já dizia alguém que orar também não é fácil, não é? Orar não é fácil. Nós precisamos ter coragem, ter força, ter desejo de falar com Deus. Então, em função dessa má percepção que temos sobre a questão da oração e entendemos mal, no entanto, mal, não digo assim, mas enfatizamos muito essa frase, quem canta ora 3 vezes, logo traz em nós também um relaxe, né? De não se esforçar a orar. Estamos aqui hoje a dizer que realmente quem canta não ora 3 vezes. Em função dos textos, não há texto bíblico na Bíblia que nós podemos nos basear, não é? Ainda que possamos ver, aliás, Jesus Cristo, Daniel, outros reis, né? Tinham o hábito de orar constantemente. Certo. E alguns acompanhavam, principalmente Davi, né? Cantava muito, era compositor, não é? Acompanhava essa oração com um canto, com um louvor a Deus. No entanto, nós podemos aqui dizer que essa questão de quem canta ora 3 vezes traz para nós na igreja, né, um relaxe. Né? Por isso que o ministério de oração em algumas igrejas está a baixar. Basta a pena que chamamos um cantor, ou nós cantamos, começamos a louvar a Deus no coletivo, então estamos a orar. Logo, então, seria até um atentado, né, para a nossa vida cristã. Certo. Então, esse de facto que nós... Essa é a preocupação que advém desta frase, que quem canta ora 3 vezes, não existe mesmo um fundamento escriturístico no qual podemos olhar e dizer que não, efetivamente isto é uma verdade, isto está de acordo com aquilo que está na palavra, não há. E o exemplo é curioso, o exemplo que deste de alguém que viu, Daniel tinha tempo de orar 3 vezes ao dia, e não como quem canta ora 3 vezes, basta eu entoar um hino, já vou compensar 3 vezes aquilo que Daniel fazia, não procede. E a preocupação vem daí. Penso que precisamos olhar também para a oração como sendo um meio de nós falarmos com Deus, meio de termos um relacionamento com Deus. É exatamente isso, a oração é exatamente isso mesmo, né? E no relacionamento nós que temos ao comunicarmos com Deus, acabamos por expressar de forma mais correta, se podemos, depois embora a palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Mas nós conseguimos verbalizar efetivamente aquilo que estamos a vivenciar e aquilo que nós pretendemos que o Senhor efetue nas nossas vidas. E nem sempre o louvor ou a música que nós nos propusemos a cantar vão expressar aquilo que nós estamos a vivenciar. Aliás, quando nós proferimos louvor cantando a Deus, não é? E quem sabe de música, quem compôs música sabe disso. No entanto, né, para escrever música não é fácil, né? Tem que parar, escrever a letra, tudo isso aí. Então, muitas das vezes, irmão Vuns, nós cantamos, não da nossa autoria, nós cantamos já músicas feitas. Vamos supor, se alguém fez uma oração, e escreveu a oração, traduziu em música, em canto, não seria oração. Não é oração. Quando eu vou recitar, o que ele escreveu, embora seja a oração que ele fez, ele orou a Deus, falou com Deus, e ele escreveu tudo que falou com Deus, traduz em música, coloca notas musicais, tem melodia, e eu vou cantando, eu não estaria a orar. Estaria a cantar simplesmente. Não, estaria a rezar. O que é rezar? Rezar é recitar alguma coisa, né? Então, pronto, tudo bem que... No caso do Pai Nosso, como é que fica? Exatamente, Pai Nosso, Mateus 6, não é? Sim. Mateus 6, 9 em diante. Pai Nosso é uma oração que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou como modelo. É uma oração como modelo. No entanto, eu a recitar o Pai Nosso, estaria a fazer uma reza, não é? É oração, quer dizer, é um modelo de oração, não é? É um modelo de oração. Por isso que já está tudo escrito aí, está lá. Nós não podemos orar sempre citando o Pai Nosso, mas é um modelo. Quer dizer que na minha oração, quando eu vou falar com Deus, eu tenho que me basear na oração que Jesus deixou, que é o Pai Nosso que está no céu. Vamos já voltar nesse tópico. Desculpa, permita-me cortar-te, mas no momento o espaço é reservado agora para nossas publicidades.
Kazanga Fotografias fazem cobertura de casamentos, pedido e qualquer evento. Temos fotógrafos profissionais. Sei que o Kazanga Fotografias é um espaço, é uma empresa que trabalha muito com realização de eventos e fotografia. Eles fazem cobertura de casamento, de pedido e qualquer tipo de evento profissionais. Eles estão disponíveis para poderem cobrir. Se você tem um evento, seja cerimônia de casamento, seja cerimônia de ortógrafo de algum diploma, terminaste ao ensino superior e queres que seja coberto esse evento, essa festa que tu tens, tu podes contactar o telefone 928 42 10 21. Também informar que a Casa de Iogurtes 3F Sabores tem o melhor iogurte de Luanda. Se quiseres experimentar um dos iogurtes que eles têm disponíveis, tu podes contactar o 938 83 50 78. Vem aí uma grande atividade. Nós estamos a trabalhar no novo espaço, no novo programa Spoken Word. Está para breve. Esteja ligado nas nossas páginas no Facebook, no YouTube e no Instagram. Brevemente nós teremos então disponível este programa Spoken Word. No dia 21, pelas 18 horas, nós teremos o concerto do Vitor Antônio na Casa da Cultura do Rangel. Queremos que esteja sintonizado conosco também para poder acompanhar então este grandioso concerto. Vamos agora voltar para a nossa conversa, para a nossa questão sobre orações escritas. Vou dar só um exemplo. Antigamente, isso no século, se não estou em erro, 16, 15, existia um livro de oração, ou seja, era comum a igreja cristã ter um livro de oração. Por acaso eu tenho um livro de oração. Sim. O título do livro é, se não estou em erro, é No Vale. Na sombra do Vale da Morte, alguma coisa do gênero. Vou conseguir, vou dar uma olhada aqui agora. Por favor. É um livro editado pela Monergia, uma coleção de orações puritanas. E se nós olharmos para aquelas orações, são de uma profundidade tremenda, né? Tremenda. Eu poderia encontrar aqui alguma que posteriormente poderei ler para teres uma percepção mais clara. É uma coleção de oração. Por que se usava essa coleção de oração? Era uma coleção que se usava para catequizar os cristãos para aprenderem a orar. Exatamente. Da mesma forma como o nosso Senhor o fez, recitando o Pai Nosso em Mateus, também existem aquelas orações que de alguma forma acaba por instruir as pessoas como devem orar, a forma correta de orar. Sim. E há momentos que eu uso esse texto, essas orações, e eu sinto que efetivamente, né, é espiritualmente proveitosa. Porque tem aquele espaço que você pode mudar as palavras, colocar outras palavras e assim sucessivamente, e tem algum proveito espiritual. Então será que orações escritas, não existe uma valia para tal? Qual é a opinião do nosso convidado quanto a isso? Bem, valia, e colocou muito bem o meu irmão Vunchi, que essas orações eram para que sentido? Qual é o objetivo dessa oração? Para ensinar o povo a orar, ou incentivar o povo a orar. Ora, vou só dizer aqui uma frase do Ernest Tatton, o autor do livro Leite para os Recém-Convertidos. Não sei se pronuncia bem agora o sobrenome dele, mas Ernest Tatton, que é o autor do livro Leite para Recém-Convertidos. Diz assim: não estamos a orar de modo algum quando apenas lemos uma oração que alguém escreveu. Quando apenas lemos. Sim. Você pensa que o apenas, sim, o apenas aí está a indicar muita coisa. Como se estivéssemos a fazer de boca para fora. Sim, sim. Sem a devida reverência, sem refletir naquilo que efetivamente estamos a fazer. O título do livro que dizia é O Vale da Visão. Sim. O Vale da Visão é um livro editado pela editora Monergismo, uma coletânea de orações puritanas. Jesus dizia que este povo, penso que também está nos livros
de Isaías, se não estou em erro, que esse povo apenas me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Penso que se qualquer ação que nós tivermos, seja a oração, seja a louvor, se o coração não estiver efetivamente naquilo que tivermos a fazer, aí sim também é nulo, é inválido. Com certeza. Então, não. penso que não é o facto de estar escrito ou não estar escrito que... Pronto, é assim, ao falar sobre a questão da oração, né, e nós ao falarmos com Deus, Deus quer ouvir o que vem no teu coração. Sim, certo. E Deus quer saber de fato, por isso que eu disse no princípio, que uma da definição da oração é que a oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Amém. Então, eu não vou abrir meu coração com a palavra do outro. Sim, sim, sim. Logo, então eu não estaria propriamente orando, falando com Deus a minha situação. Agora, eu entendo, tem uma grande importância as orações feitas. Aliás, a oração até de Jesus não se compara com outras orações, não é? Sim. O Pai Nosso é profundo. E o Pai Nosso, se vires bem, analisamos bem, o Pai Nosso tem muita profundeza aí. Sim. Claro, mas eu quando vou falar com Deus, quando eu tenho uma necessidade e é necessário falar com Deus, eu falo segundo o que eu estou a sentir, segundo o que eu acredito em Deus, não o que outro acreditou. Claro, o que vem do meu coração é o que vale para Deus. O que eu exponho, a natureza da minha oração, da minha verdade, o que eu sinto, isso vale muito para Deus. Eu não vou abrir meu coração a Deus, eu não vou usando a palavra do outro. Não, Deus quer ouvir vos orar, falar com Ele. O que é que vos quer? O que é que vos acha de Deus? O que é que vos necessita? Vos tem que abrir a boca, tem que abrir o teu coração, tem que falar o que está no teu coração. Agora, o que outro falou, tudo bem, pode servir de um ensinamento, pode servir de uma referência, mas não necessariamente eu devo ler a oração de alguém e fazer com que essa oração que a pessoa já orou seja a minha oração. Certo. Quando é que você vai apresentar a tua situação, o teu querer a Deus? Quando é que vai apresentar os teus problemas a Deus? Baseado no problema dos outros? Não. Então, eu não falo com vos lendo palavras do outro, não. Vou falar com vos, no entanto, o que eu realmente estou a pensar fazer. Eu digo que a oração ensinada por Jesus é um modelo da oração. Tudo que eu falar a Deus, tudo que eu vou fazer, a minha conversa com Deus tem que me basear na oração de Mateus. Todavia, então, outras orações que muitos pais escreveram servem também como um incentivo, um ensinamento para nós. É proveitoso, mas sim. Eu não devo usar sempre aquelas orações para poder falar com o nosso Pai Celestial. É óbvio. Da mesma forma como nenhum pai humano sentiria-se feliz se visse seu filho todas as vezes que se dirigisse para ele, fosse por meio de palavras de outrem. Exato. Creio que o mais importante é que nós sejamos cristãos equilibrados, né? Que sejamos pessoas equilibradas. Nós sei que nenhum meio da graça deve ser usado ao extremo, ao ponto de menosprezar o outrem. Não devemos usar orações de outros de forma indevida, né? Sem ter o coração efetivamente fixado naquilo, sem ter de facto interesse ou refletir naquilo que efetivamente tu estás a dizer, a citar neste caso, acaba por ser inválido, acaba por ser simplesmente de boca para fora e sem qualquer relevância perante a presença do nosso Senhor. Porque o que o Senhor quer efetivamente é mesmo que nós dobremos o nosso joelho. O Senhor quer nos ouvir, não é? O Senhor quer nos ouvir falando. E falarmos alguma coisa aos seus ouvidos. Dentro desse tema, quais são as últimas considerações que poderia fazer? Bem, as últimas considerações é dizer que a oração é um meio da graça, canto também é, devemos louvar sempre a Deus, devemos cantar louvores a Deus, todas as vezes que realmente nós nos sentimos abençoados e não só, devemos louvar a Deus. Deus merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória é para Deus. E nós como cristãos, nos aproximamos a Deus muitas das vezes, ou várias vezes, por intermédio de oração. E nós precisamos, no entanto, ser pessoas
de oração. A palavra nos fala que devemos orar sem cessar. Este é o texto bíblico que eu encerro, não é? Que eu posso aqui dizer em título de conclusão também já, se é possível, não é? É mesmo já conclusão. A título de conclusão. Então, quem canta não ora 3 vezes. Quem canta não ora 3 vezes. Mas o canto, louvor e oração são meios da graça. Nós podemos cantar sempre ao Senhor, podemos louvar ao Senhor, podemos orar e devemos orar sempre. Então, estas são as últimas palavras que nós temos. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, o que nós queremos concluir aqui, a preocupação que nós tínhamos com este programa era que o nosso internauta, que você que nos acompanha, fosse alguém que tenha algum equilíbrio, quando fizemos uso dos meios da graça, dos meios que o nosso Senhor disponibilizou-nos para a nossa edificação. Como o nosso convidado disse muito bem, quando nós olhamos para a vida de alguém que leu nas Escrituras que Daniel orava 3 vezes ao dia, buscava o Senhor 3 vezes ao dia, e ele agora, como não tem tanto tempo, ou não tem interesse em fazer o mesmo, diz que não, simplesmente vou cantar no período da manhã e já estarei bem espiritualmente, estarei tomado os 3 comprimidos, a minha dose diária. Não é ideal, nós já estamos a caminhar para um extremo. Quando nós olhamos para esta frase, ou queremos tomar esta frase ao pé da letra e vivenciarmos como uma pessoa que não tem uma vida de oração, não traz efetivamente as suas preocupações ao trono da graça, para que o Senhor intervenha em sua vida, confiando simplesmente de que cantei e já compensei, já orei 3 vezes, aí nós estamos diante de um problema efetivo. Quando determinada igreja, por olhar simplesmente que quem canta ora 3 vezes, acabamos por focarmos muito mais no ministério do louvor e adoração, e não ensinamos a igreja a orar, não chamamos a comunidade a efetivamente orar, nós também estamos diante de um desequilíbrio. Um problema sério. Não existe base para afirmarmos que quem canta ora 3 vezes, mas o que existe efetivamente é que a oração ou a adoração é uma resposta do conhecimento que nós obtemos de Deus. Com certeza. Ou seja, a adoração praticamente é algo que vem, nasce naturalmente quando nós vemos a beleza e a grandeza do nosso Deus. E aí nós, efetivamente, nós iremos transbordar em louvor, transbordar em adoração, que poderá ser por meio de cântico, com notas. Notas, sim. Ou por meio de palavras, sim, simplesmente, sim. sem notas, Sim. nesse caso, né? Então, continue ligado na nossa página. Este é a Ecoarson. Nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram. Poderá acompanhar abaixo na nossa descrição. Mas a nossa conversa não termina por aqui. A conversa se estende para você, nosso internauta, que nos acompanha por meio dessa tela do seu smartphone ou por meio do seu computador. Nós gostaríamos imenso de ver os seus comentários aqui embaixo, para que possamos continuar uma discussão saudável. O que nós fizemos aqui foi simplesmente uma pincelada neste assunto. Exato, sim. Nesse assunto Não se esgota aqui. Não se esgota nesse fórum. Nós gostaríamos imenso de continuar a debater de forma saudável, de forma respeitosa nos comentários aí abaixo. Okay. E nós estamos então aqui a encerrar. Dizer mais uma vez que estamos bastante gratos em receber-te nesta casa. Obrigado. Domingos. Esperamos continuar consigo nas próximas vezes. As portas estão abertas sempre. Muito para obrigado. Poder receber-te nesta casa. Dizer que a empresa Ecoarsound encontra-se disponível para patrocínios e parcerias. Fizemos montagem de som e transmissão de programas ao vivo. Fizemos também cobertura de conferência, cultos e cerimônias. Para o efeito, pode entrar em contato conosco. Os contatos estão aí abaixo. Pode nos contactar por essa página que nos acompanha no chat, nos comentários. Pode deixar o seu e-mail nos comentários também, que nós iremos entrar em contato para podermos então olhar para o seu pedido. Muito obrigado, Domingos. Eu que agradeço. Obrigado. Deus vos abençoe. abençoe. Continue abençoando. E as portas estão abertas mais uma vez. Tá bom.